Olá, criança, pronto para mais uma aulinha? Nós agora iremos para a nossa segunda aula de ciências. Nós estamos no mês de setembro, na unidade falando sobre os animais, né? O capítulo 2, animais, próximo aos seres humanos. Nós temos aqui, quem não tem um cachorrinho desse em casa, abusadinho, fofinho como esse, né? Cheio de querer, né? Esses são os que são próximos a nós, são os nossos animais domésticos, aqueles nossos animais de estimação, né? Esse cachorrinho aí bem parceiro, até parece a minha Lilica, que eu saio de casa, ela fica deitada com o ventilador ligado. Então, na nossa página 160, como é do conhecimento de vocês, porque nós já estudamos, essa brilhante doutora, né, Nice, ela, nos seus estudos, né, ela, através dos estudos científicos, ela percebeu que trabalhar com o paciente usando animais, ela conseguia criar uma ligação, né, melhor, né, entre se aproximar mais dos seus pacientes. Então ela usou os animais também para se aproximar dos seus pacientes, né? Então seja um multiplicador de atitudes boas. Mas será que essa médica, né, através dos seus estudos, ela fez o quê? Será que era só qualquer animal que ela poderia colocar para ficar junto com os pacientes? Ou são animais que passam por todo um processo? Para ficar com a pessoa que já está doente, tem que ser um animal bem cuidado, que esteja com vacina em dias, que seja um dócil, né? Então, vamos ver aqui mais um pouquinho sobre a doutora Nice, né? Da página 160. O nome dela é Nice da Silveira, né? Que tem no nosso livro. Então, mesmo antes dos estudos científicos na área, a doutora Nice percebeu que seus pacientes psiquiátricos conseguiam criar uma ligação com os seus animais, que ajudava muito no tratamento, né? Quando ela usava os animais, tanto ela se aproximava dos pacientes, como os pacientes ficavam mais envolvidos, né? Mais felizes por estar com aquele animal em determinado momento, né? Então, estudos mostram que o convívio com animais podem trazer muitos benefícios para a saúde, sendo utilizado inclusive em tratamento contra a dor. Você já sabe da minha história, né, da minha cachorra, que eu comprei na época que eu estava precisando muito, né? Então, crianças em tratamento contra o câncer ganham um novo motivo para sorrir. Olha só, gente, a felicidade das crianças. Olha, o animal parece um brinquedinho. Por quê? Porque ele foi, né? Ele teve todo um aparato, né? E ele foi preparado, né? Para lidar com essa situação, com esse envolvimento, com essas carícias, com esses dengo que as crianças estão fazendo nele. Então, um cachorro extremamente dócil, preparado para estar no meio, né, no convívio da criança, mas sempre acompanhado da pessoa responsável por ele, né? Então, há 7 anos surgiu uma sementinha de uma ideia na cabeça, ou seja, no coração da médica, uma médica que trabalhava o tratamento do câncer, né, para usar os animais como para as crianças ganharem mais motivação, né, para as crianças ficarem mais felizes.
saírem da rotina delas, porque a rotina delas estão vendo aqui, né? Tem brinquedos, é um ambiente mais bem saudável, mas é um ambiente onde eles estão se tratando, é um ambiente que eles estão se cuidando, é um ambiente que possivelmente eles sentem dores, né? Mas que existe um momento de prazer que com certeza eles aguardam com muita ansiedade, que é o momento no momento que eles ficam com o animalzinho, né? Na presença do animalzinho. Vamos falar agora um pouquinho sobre os animais úteis, já que nós falamos já da importância, né? Da descoberta que os primeiros primitivos tiveram, da importância de criar animais, né? Para criarem uma moradia fixa. Então, vamos falar um pouquinho sobre os animais úteis, tá certo? Então, os animais úteis são aqueles usados pelo homem para realizar trabalho ou para nos fornecer alimentos e outros produtos, né? Então, nós temos aqui o boi, né? Boizinho e a vaca, casalzinho, né? Que eles podem nos fornecer o quê? A carne, o couro, os ossos, o chifre das vacas e também até o leite. Olha só o quanto de coisa o boi, né, pode ser obtido desse casalzinho. Então, a fêmea é quem? A vaca, e o macho é o que? O boi ou o touro, conforme nós estamos vendo lá na língua portuguesa, né, no gênero do substantivo, tá certo? Aqui nós temos o que? A pata e a galinha, né? O que é que elas nos dão? Elas nos dão ovos e a carne. A pata, o seu marido, seu namoradinho é o pato e a galinha é o galo, né? Então, vamos passar aqui um pouquinho. Nós temos o porco, que nos fornece carne e a banha, né? O porco é o marido da porca, né? E o leitãozinho são seus filhotes, como nós estudamos no nosso livro. Os peixes, o que é que os peixes nos servem? Eles nos servem de alimento, eles nos fornecem a carne, né? Então, o carneiro produz a lã, né? Nós temos aí na parte do carneirinho, né? Na página do nosso livro, que são os ovinos, né? Carneiro, ele é o que? Ele é o marido, né? O namorado da ovelha. O que é que eles nos fornecem? Eles nos fornecem a ovelha junto com o carneiro, eles nos fornecem o nosso livrinho, vocês já viram aí. O macho o carneiro é o macho, né? E seus filhotes é o cordeiro, né? A fêmea é a ovelha. Nós temos aqui o bicho da seda, que nos fornece, né? O que? A seda que utilizamos na fabricação de tecidos. Então, o bicho da seda, né? É muito importante para a utilização de tecidos, certo? Nós temos o sapo que come os insetos, né? Que destrói as plantações e nos incomoda. Então, até os sapos que muitas vezes incomodam as pessoas, tem pessoas que têm medo de sapo, né? Mas a gente tem que ver que eles fazem parte de um circo, né? Então, eles também são importantes porque eles se alimentam com uns insetos que destroem as plantações e que muitas vezes eles nos picam, né? Daquela coceirinha que incomoda, né? Mas eles também
eles são úteis, porque eles comem os insetos que destroem as plantações. Tem a abelha que nos fornece o mel e a cera. Vocês sabem quem é o namorado da abelha? É o zangão, certo? Então, o gênero do substantivo abelha, zangão, certo? Vamos para a página 161 do nosso livro, onde está falando sobre os animais, né? Animais utilizados na alimentação humana, certo? Está falando um pouquinho sobre os animais. A gente acabou de falar nesse instante da criação, né? Dos animais. Agora, no início do capítulo, estudamos como aconteceu a aproximação entre o ser humano e os animais. Aconteceram por conta da necessidade, né? Que na época os primitivos tinham, porque eles não tinham moradia fixa, eles viviam trocando de campo, porque precisavam se alimentar. E quando o alimento naquele local onde ele estava morando acabava, ele precisava procurar um local onde tivessem os animais para eles caçarem e as frutas, né, para eles colherem, já que eles eram caçadores e coletores, certo? E com a domesticação e a criação de animais que eles ofereciam produtos para o consumo humano, o ser humano deixou de ser nômade e passou a ter residência fixa. Por quê? Porque ele passou a ter a sua agricultura, ou seja, passou a plantar os seus alimentos e passou a ter a sua criação de animais. Então, a pecuária é a criação de animais. A criação de animais trouxe muitas vantagens à humanidade, como o uso da lã, do couro, do leite, da carne e até da força, né, dos animais, que era usado para puxar as carroças, quer no arado, quer seja como transporte. Aqui nós temos os animaizinhos, né, usados, né, puxando carroça. Então, o cavalo e o burro puxam carroças e servem para transporte de pessoas e mercadorias. Hoje a gente não vê com tanta frequência isso, né? Então, vamos ler um pouquinho sobre avicultura. Nosso livro, na página 162, está falando sobre a avicultura, que é a criação de aves, né? A avicultura é o nome dado à criação de aves para a alimentação. Dessa criação é possível conseguir principalmente carne e ovos. A galinha é a fêmea do galo e os filhotes são os seus pintinhos. Além da galinha, outras aves são criadas para alimentação humana, como o peru, bastante consumido no período do Natal, e as codornas, as famosas por conservar, né, os seus pequenos ovinhos, né? Então, nós temos aqui a galinha, que nós aproveitamos dela a carne e os ovos. O exemplo dela, né? A galinha botou o seu ovinho aqui. Nós temos os suínos, né? Os suínos, falamos da galinha, que é o quê? A galinha, como vocês estão vendo aqui em cima, é a avicultura, né? A criação da ave para a alimentação. E o suíno, né? A suinocultura é o nome da criação de suíno, como costumamos chamar os porcos, né? Então, a criação de suíno tem como finalidade principal a produção de carne. A porca é a fêmea do porco e os seus filhotes são os leitões. Nós temos aqui, né, o porco,
que fornece a carne e a banha, né? Que deixa ainda a nossa comida ainda mais gostosa. Bovinos é a criação é chamada a criação de bovino, de bois, né? De bovinocultura, que é o nome dado à criação de bovinos, que são os bois e as vacas. Essa criação tem como finalidade principal a produção de leite, carne e couro. A vaca é a fêmea do boi ou touro, né? E seus filhotes são os bezerros. Isso aí está na página 163. Então, as vacas nos dão leite, a carne, o queijo e o couro. O queijo, gente, por quê? Porque vem do leite, né? Queijo é o derivado do leite. Então, o queijo é feito do leite. Nós temos os cabrinos, né? Cabrinos. Vendo aqui, tanto de cabrinos de aqui, é a criação de cabras, os caprinos, né? A criação de cabras. Então, a caprinocultura é o nome dado à criação de cabras. Essa criação, dessa criação nós obtemos o quê? A carne, o leite, a pele. Obtemos outros produtos como o leite, né? Também o leite da cabra também é muito utilizado na produção de queijo. O macho da cabra é o bode e seus filhotes são os cabritos. Isso daí é o conteúdo da página. Esse conteúdo é o conteúdo da página 165. Ovinocultura. Olha só, carneiro fornece a carne, o leite e a lã. É o nome dado à criação de ovelhas. Podemos obter, né, a carne, a pele, a lã e o leite. O leite da ovelha é utilizado na produção dos queijos, assim como o leite da vaca. O macho é a ovelha, o macho da ovelha é o carneiro e os seus filhotes são os cordeiros, como eu acabei de falar em imagens anteriores, né? Vamos falar um pouquinho sobre o sol, já falamos demais sobre os animais, já revisamos os conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre o sol, né? Aqui nós temos a Belinha, que é uma cachorra rural. Essa foto fui eu que tirei lá no Barril dos Peixes, aqui, lá na casa da minha sogra e do meu irmão, certo? Vocês estão vendo aqui o sol, mas aqui vocês estão vendo a sombra, né? Vocês estão vendo aqui um lugar que tem sol, né? Que as plantas precisam do sol também para o quê? Realizar a fotossíntese, né? E desse lado aqui nós temos a sombra. Vamos falar um pouquinho da importância do sol, tá certo? A importância do sol para as plantas e para os seres vivos. Os animais que nós estamos estudando também são seres vivos, né? Então, eles precisam também do sol. Em dias ensolarados, é possível ver o sol brilhando no céu. Você sabe o que é o sol? Você sabe o que é o sol? Você consegue perceber a sombra? A sombra? Consegue? Nós vamos conseguir perceber as sombras daqui a pouco, tá certo? Vamos ver primeiro a definição. O sol é uma estrela? É uma pergunta, né? O sol é uma estrela? O sol é uma estrela como todas as outras que vemos no céu durante a noite. A luz do sol é tão intensa que durante o dia não conseguimos ver os outros astros que estão no céu, por causa dessa intensa luz solar.
só conseguimos avistar esses outros astros quando é noite e o céu fica escuro. Falou aqui em astro, tem astro aqui destacado. O que vem a ser astro? O que significa a palavra astro? Todo o corpo que existe no espaço, como as estrelas, os planetas, os cometas, né? São astros. E a importância do Sol na nossa vida? Na nossa vida e na vida dos animais, né? O Sol ilumina e aquece o nosso planeta e tudo que está nele. O Sol é a principal fonte de luz e calor do nosso planeta. Ele proporciona quantidades adequadas de luz e calor aos seres vivos. Sem o calor do Sol, a Terra seria muito fria, não seria, gente? E seria quase impossível a existência das formas de vida que conhecemos hoje. O Sol também é muito importante para as plantas, né? A luz solar faz com que as plantas produzam seu próprio alimento no processo que nós estudamos no primeiro bimestre, que é o processo, né, chamado de fotossíntese, certo? Esse processo de fotossíntese garante o crescimento das plantas, né? Nós temos aqui uma atividade nas páginas 93 e 94 da nossa ficha, tá certo? Então, vamos fazer aqui a página 93, essa página aqui é a página 93. Tem as palavras leite, galinha, couro, codorna e cabra. Tá? Produto extraído de bovinos e caprinos, leite, né? Então, a letra A, lá na cruzadinha, eu vou colocar o nome leite, ok? Então, B, produz ovos, galinha, produz ovos, galinha, mas a codorna aqui dava também, só que nós vamos colocar aqui só a galinha, tá certo? Galinha. Na letra B, aqui, galinha. Produto obtido de bovinos. Tem que ver que é pelo número de letra que tem disponível aqui, né, gente? De quadrinhos, né? Então, produtos obtidos por bovinos. Na letra C, quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Couro, né? Couro, certo? D, ave que produz pequenos ovos. A codorna entrou aqui por conta da quantidade de letra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galinha também, mas é por conta da formação das palavras da cruzadinha. Então, letra D, ave que produz pequenos ovos são as codornas, porque além da galinha, a codorna produz. Só que uma das características do ovo da codorna é que os ovos são bem pequeninos. Qual é a fêmea do bode? Na letra E, nós vamos trabalhar, são as cabras, no caso, cabra, né? Então, vamos agora para a página 94, onde vocês vão, na segunda questão, vão ligar, né? Relacionar os animais ao produto que ele é extraído dele. Então, no caso aqui, o leite e a lã, né? Certo? Das ovelhinhas, né? Então, agora vocês
vou formar os pares, né? Os casaizinhos, certo? Corretamente. Cuidado para não colocar o par errado. Então, aqui, o porquinho com a porquinha, a galinha com o galo, a dona cabra com o seu bode e a vaca com o seu touro ou com o seu boi, né? São os namoradinhos. Então, vocês teriam que encontrar os pares. Aí a gente também trabalhou um pouquinho do gênero do substantivo, não foi, gente? Nós vamos agora finalizar a nossa aula de ciências, né? Fiquem com Deus, a abelha nos fornece o seu mel, né? Como nós falamos também, que ela nos fornece também. Nós finalizamos a nossa aula com essa imagem dessa linda abelha. E que assim como a abelha nos fornece esse mel possa adoçar também as nossas vidas, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.